Festival da Liga da GID, Gestão Integrada da Educação de 2025, recebeu referências nacionais e internacionais para debater os principais desafios da educação básica no país. Foram encontros marcados por trocas de experiências de boas práticas que alcançaram resultados positivos. Para falar um pouco sobre isso, a gente convidou Luiz Miguel Garcia, que é presidente nacional dos dirigentes dos municípios, a Undime, para participar do nosso podcast. Luiz Miguel, seja muito bem-vindo. É uma alegria estar aqui, agradeço muito o convite. Eu queria que o senhor começasse dizendo qual foi o maior aprendizado que a sua vivência prática trouxe para o seu trabalho de liderança nacional. Veja bem, o nosso trabalho prático mostra já de início que é preciso fazer atividades junto de outras pessoas. Nós precisamos fazer os trabalhos sempre coletivamente. Essa ação, esse trabalho que nós desenvolvemos no dia a dia de uma Secretaria de Educação, ele precisa de um trabalho que envolva a equipe técnica da Secretaria, ele precisa de envolvimento das unidades escolares, do diretor, do coordenador pedagógico, do trabalho do pessoal do pátio, da cozinha, daquele que recebe, do transporte escolar. Todos têm a mesma importância nesse processo. Logo, nós sabemos que para que o trabalho possa ser bem feito, é preciso sempre do outro. O outro, ele é tão importante, tão relevante como o trabalho que eu também desenvolvo. A partir disso, nós podemos perceber que não dá para fazer sozinho. Nós precisamos buscar parceiros, desenvolver ações com outros agentes, que podem ser outros municípios, podem ser parceiros da iniciativa privada, do terceiro setor, como por exemplo a FDG, que se dispõe, que tem toda uma equipe, e nós estamos vendo aqui várias iniciativas dessa natureza, pessoas trocando vivências, experiências, e ao mesmo tempo a instituição que organiza e que possibilita tudo isso, a FDG, aprimorando os seus métodos de trabalho e podendo fazer isso chegar a mais gente. Quando nós olhamos o trabalho do professor é um trabalho de pesquisador constante. Ele está observando tudo, ele está olhando cada detalhe de cada um dos seus alunos. Não existem dois alunos iguais, não existem dois alunos com o mesmo comportamento. Eu preciso olhar cada um deles. E eu conversava com o professor José Godoy, idealizador de todo esse trabalho, né, da LDG e de tantas outras coisas. Foi um revolucionário pesquisador na Universidade Brasileira, e eu pude ver ali o brilho dele com toda essa vivência, essa carreira, falando de novos projetos, de novos sonhos, e o olhar de quem está pesquisando, quem quer ver, quem quer conhecer. Isso significa ter muita humildade de entender que todo mundo pode contribuir. Então, eu entendo o trabalho do gestor como um trabalho de humildade, de entender que você precisa do outro como o outro precisa de você, e que todo o nosso trabalho tem que ter um foco, que é na aprendizagem dos alunos. Tudo que nós fazemos é meio para que a gente possa chegar na aprendizagem, que é o fim de tudo isso, é a realização daquilo que a gente busca. Quando a gente reúne num espaço como esse, professores, gestores, educadores de várias áreas, de vários estados, com experiências para serem trocadas, quando bons exemplos são apresentados, como que isso ajuda nesse processo? Isso ajuda a observar. Primeiro, nós temos a certeza de que os problemas não são só nossos. Os problemas são meus, são seus, eles existem. No entanto, também existem soluções. E alguns daqueles problemas que eu já encontrei solução podem ajudar o outro. E aqueles que eu ainda não consegui visualizar já podem ter sido solucionados. Então essa troca, ela vai fazer com que todo mundo saia maior. A gente chega com alguns problemas, eles são redistribuídos, recebemos essa ajuda e levamos para o outro. Isso é solidariedade. Isso funciona em tudo, não é só na educação não. Na vida, no dia a dia, nas nossas ações. Quando a gente manda a energia boa, a energia da construção, ela vem. Agora, outra coisa importante, o nosso dia a dia de gestor muitas vezes não permitem que a gente pare aquela ação e saia sequer para ir ao município ao lado, conversar, trocar, para ir a uma outra escola da mesma rede. Então, ter esses momentos de pausa, de reflexão, de
compreender, olhar práticas, olhar boas práticas, mas também fazemos reflexões sobre técnicas, sobre teorias, e as palestras funcionam muito bem para isso. Elas nos impulsionam a pensar o que está acontecendo na nossa rede, na nossa cidade, na nossa realidade, a partir de uma perspectiva trazida, às vezes por alguém que está em outro país, às vezes por alguém que tem outra cidade ou às vezes pelo vizinho. Mas esse voltar-se a si, olhar para dentro nesse exercício mental, ele é muito importante e contribui muito. A melhoria da aprendizagem ela exige diagnósticos precisos. Como a gestão educacional municipal deve utilizar os dados de desempenho para ir além da classificação e, de fato, gerar planos de intervenção pedagógica focados na redução das desigualdades de aprendizado entre as escolas da rede? Você trouxe uma coisa muito importante. Olhar dados, ele serve para fazer transformações de cenário, jamais para ranquear. A educação não é lugar de ranking. Não me interessa o aluno que é primeiro, segundo e terceiro. Me interessa que todos os alunos estejam no mesmo patamar ou num patamar muito próximo de aprendizagem. Então, diminuir desigualdades é fundamental. Agora, para que eu diminua a desigualdade, eu preciso enxergar essa desigualdade na aprendizagem. E para isso, eu preciso de instrumentos de avaliação, preciso acreditar, preciso aplicar com seriedade e preciso ter métodos, preciso ter uma metodologia de trabalho para organizar e compreender bem esses dados. Vamos analisar, olha que coisa interessante. Muitas vezes você tem lá uma prefeita, um prefeito muito bem intencionado, que pega aquele professor que é tido como um destaque, ele é o professor mais motivado da rede, é o professor que tem melhores resultados, e traz para ser um secretário de educação, como eu, como você que me acompanha aí, que nos acompanha nas redes. E muitas vezes isso não funciona. Você corre o risco de perder um grande professor em sala de aula, e não ter um grande secretário ou secretária, gerar uma frustração e quando ele voltar para a sala de aula ele já não vai ter mais o mesmo brilho nos olhos. Qual foi o problema? Ele não se esforçou? Não, se esforçou, se esforça, mas não tem técnica para isso. Ele precisaria ter? Ele era obrigado? Não, no que ele estava não era, mas a partir do momento em que nós nos tornamos gestores, nós precisamos conhecer orçamento, nós precisamos conhecer não só o orçamento da educação, mas de todo o município, nós precisamos entender que a ação de ser gestor educacional é uma ação política, eu preciso também fazer essa relação interna dentro da prefeitura, com uma Câmara Municipal, com as associações de moradores, de pais. Então, tudo isso é novo para muita gente. E aí vem de novo a importância de nós termos metodologias, de nós termos um apoio. Hoje nós temos aí instrumentos muito potentes para isso que podem nos apoiar, também com plataforma, com ação. Acho que, de novo, eu volto a dizer, a FDG traz uma série de soluções nesse sentido e apoia, né? E é uma fundação sem fins lucrativos que tem aí todo um trabalho de desenvolvimento e de levar até cada um dos municípios que atende, das escolas que atende, essa tecnologia. Eu acho isso muito importante e foi isso que me motivou, inclusive, a estar aqui, poder dialogar, poder conhecer mais esse trabalho e também sair daqui maior, né? Aliás, é para isso, nós vamos para um evento sempre para sair maior do que a gente chegou. A excelência da educação básica depende da qualidade do corpo docente e dos gestores escolares. Quais políticas de gestão de pessoas o senhor considera mais eficazes para garantir que os educadores se sintam valorizados e, consequentemente, impulsionem os resultados de aprendizagem? É muito importante que a gente considere dois elementos aí. Primeiro, a carreira docente. Acho que isso é muito importante. Os municípios precisam fazer todo o esforço para ter um plano de carreira que permita que esse profissional se enxergue daqui a 5, 10, 15, 20 anos até a sua aposentadoria. Como ele pode progredir, como que os seus avanços serão reconhecidos e ele possa, então, com isso, potencializar, acelerar, melhorar a sua formação. Outra coisa, e muito importante, fundamental no mesmo nível, são os programas de formação continuada.
A educação, diferente de algumas profissões que são mais técnicas, operacionais, a educação lida com o que há de mais dinâmico nesse universo, que são pessoas, são crianças. Basta olhar o seu sobrinho, o seu filho, o seu neto, as pessoas que a gente conhece no dia a dia, eles estão transformando, as crianças estão vindo cada vez mais ativas, com um conhecimento acumulado muito grande. E nós precisamos também acompanhar esse processo de desenvolvimento. Hoje o professor não é mais aquela pessoa que trazia informação. Eu lembro, eu ficava admirado dos meus professores que traziam, que sabiam tanta coisa. Hoje todo o conhecimento está disponível. O professor tem um outro papel, muito mais nobre ainda, que é de ser um grande motivador, um orientador, uma pessoa que vai conduzir a criança, o jovem, o adulto, enfim, quem bate a porta da escola, né, vai conduzir a um novo caminho, que vai trazer, vai fazer com que as habilidades dele, as competências possam ser desenvolvidas olhando para esse grande conhecimento que a gente tem e que está disponível. Só que da mesma forma que a gente tem bons conhecimentos, boas informações, nós temos informações e conhecimentos que não estão aí para o bem e precisam de alguém como o professor para orientar, nortear e dizer por onde vai. Acho que essa questão é fundamental e é dessa forma que a gente terá sempre professores altamente qualificados, motivados e alunos descobrindo e redescobrindo o mundo a todo instante. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Eu é que agradeço, foi muito bom falar com você, você instigou coisas assim que eu saio daqui pensando em mais coisas, né? E desejo que todos façam o mesmo, que peguem essa nossa conversa, todas as outras compartilhadas, que vão até as redes sociais da FDG e busquem inspirações e tenham a certeza que em cada um dos municípios desse Brasil nós temos coisas maravilhosas acontecendo e tenho muito orgulho disso. Nós conversamos com Luiz Miguel Garcia, que é presidente nacional dos dirigentes dos municípios, a Undime. E se você quiser saber outras informações sobre a Fundação da GIDE, é só acessar nosso site fdg.org.br.